conflito diplomático com os Estados Unidos teve mais um capítulo ontem com a decisão americana de cancelar vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Saúde. Sobre esse assunto, quem traz mais informações é o nosso Igor Damasceno, diretamente de Brasília, que vai explicar qual a repercussão dessa decisão aqui no Brasil. Bom dia para você, Igor. Oi, Luiz. Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Essa decisão do governo norte-americano foi divulgada pelo secretário do Tesouro, aliás, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. É basicamente isso. Secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Ele cancelou, revogou o visto norte-americano de 2 brasileiros ligados ao programa Mais Médicos, aquele programa que no passado contratou cubanos para trabalhar aqui no Brasil e que hoje amplia a quantidade de médicos no Sistema Único de Saúde com a formação de novos profissionais aqui no Brasil. Quem teve o visto revogado foi o Mozart Salles, que atualmente é secretário no Ministério da Saúde, e o Alberto Kleiman, que já ajudou a implantar o Mais Médicos aqui no nosso país na gestão da presidente Dilma Rousseff, na época, em 2014. E a explicação de Marco Rubio para justificar a revogação dos vistos, ela é um tanto difícil de engolir. Ele diz que o programa Mais Médicos escravizou cubanos aqui no Brasil e fez com que o Brasil ampliasse as relações com o regime ditatorial de Cuba, contrariando decisões e a legislação norte-americana. Então, segundo Marco Rubio, esse foi o motivo pelo qual ele revogou os vistos desses 2 servidores ligados ao Ministério da Saúde. Ontem mesmo, o atual ministro, Alexandre Padilha, ele foi até as redes sociais para criticar essa decisão do governo norte-americano. Nós temos aí a publicação de Alexandre Padilha, nossa produção vai colocar no ar. O ministro diz o seguinte: o Mais Médicos, assim como o PIX, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa, a população brasileira. Alexandre Padilha continua: não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e agora 2 das pessoas fundamentais para os Mais Médicos na minha primeira gestão. Aí termina: seguiremos firmes em nossas posições. Saúde e soberania não se negociam. Sempre estaremos do lado do povo brasileiro. Essas são as palavras do ministro da Saúde, ao saber que 2 servidores ligados a ele, já trabalharam com ele, tiveram os vistos revogados como método de retaliação por terem implementado o Mais Médicos aqui no Brasil. Ainda de acordo com o governo norte-americano, a lei norte-americana não permite esse tipo de relação entre 2 países, mesmo que esses países não tenham nada a ver com os Estados Unidos. Ontem o presidente Lula, ele esteve no evento à noite no Palácio do Planalto e mais uma vez ele deu aquela alfinetada no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando a respeito dos desrespeitos à soberania nacional. Vamos ouvir. O presidente Trump, se ele morasse no Brasil, fosse candidato no Brasil e a gente tivesse um Capitólio e ele tivesse mandado invadir o Capitólio, que morreu 5 pessoas, se ele estivesse no Brasil, ele também estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele teria que pagar pelos erros que cometeu. Isso é democrático. Sabe o que eles estão fazendo agora? Caçando o visto dos ministros da Suprema Corte. Caçando o visto. Os ministros da Primeira Corte não podem mais entrar nos Estados Unidos, porque está caçado o visto. Oh, gente, isso não é forma de comportamento de um presidente da República da maior economia do mundo.
Bom, então uma decisão considerada arbitrária por parte do governo norte-americano por não gostar do programa Mais Médicos e não gostar da parceria que o Brasil fez com Cuba anos atrás. Então os vistos desses dois especialistas que ajudaram a implementar o programa Mais Médicos aqui no Brasil foram revogados pelo governo norte-americano, viu, Luiz? Você continua aqui com a gente, meu amigo, porque a gente muda de assunto, mas também reflete ao que acontece em Brasília. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!